levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos muito felizes de estar com você hoje. Hoje estamos estudando algo muito importante. Olha, Ananias viu o Senhor, teve uma visão, se eu lembro bem como foi no texto, e o Senhor tinha uma missão para ele fazer. Uma missão para ele completar, que era orar por aquele que hoje conhecemos como apóstolo Paulo, na época chamado de Saulo. Saulo era o perseguidor da igreja. E a pouca informação que o texto nos dá parece dizer que ele fez com que pessoas perdessem a vida, cristãos. Na época não eram chamados de cristãos, mas seguidores de Cristo, perdessem suas vidas enquanto ele os prendia. Ele era o líder que iria acabar com todos os seguidores de Cristo. Cristo era visto como um impostor, um charlatão. Era assim que viam ele. E Paulo os liderava, para ser sincero. E é claro que a grande experiência que ele teve entrando em Damasco, indo até ali com o propósito de colocar na prisão o máximo de pessoas seguidores de Cristo que ele encontrasse. Mas a situação mudou. O Senhor apareceu para ele nos arredores de Damasco e Paulo viu o Senhor Jesus Cristo. O Senhor falou com ele, dizendo o que ele deveria fazer, e no caminho de Damasco, Paulo aceitou a Jesus. E foi a conversão mais cataclísmica, eu acho, na história da humanidade, de qualquer maneira, pelos resultados que trouxe. E agora, o Senhor manda ele ir até Damasco e vai dizer o que ele deve fazer. Enquanto isso, o Senhor apareceu para Ananias. Ananias era um homem de Deus. E o Senhor manda ele ir até um certo lugar, orar por esse que voltaria a ver, chamado Saulo, e que ele seria batizado com o Espírito Santo. Ananias fica meio amedrontado. Esse homem tinha ido até Damasco para prender aqueles que levam o nome de Cristo, incluindo Ananias. Mas o Senhor mandou ele fazer a vontade dele e ele fez. E daqui a pouco vamos falar sobre isso aqui no texto. Mas existem muitas pessoas no mundo pentecostal que estão fazendo coisas que atrapalham muito a obra de Deus, dizendo ser guiados pelo Espírito Santo, e são guiados por um Espírito que não é o Espírito Santo. E o Lauren mencionou no programa de ontem a pseudo-escola de profetas que ensina pessoas a serem profetas. Se Deus chamou a pessoa para ser profeta, você não precisa ensiná-lo. Ele vai saber o que fazer e o Senhor vai guiar e liderá-lo. Muitas vezes, esse negócio, para dizer a verdade, é para tirar dinheiro das pessoas. Mas então, em uma dessas escolas dos profetas, fizeram uma conferência e a conclusão foi que se o pseudo-profeta, se o que ele disser estiver 55% correto, então é de Deus. Se for menos de 55%, não é de Deus. Isso é estupidez, é maluquice. E as pessoas que são profetas mesmo não cometem erros, porque falam o que o Senhor quer que eles falem. Mas esse negócio infestou
dos círculos pentecostais. Eu estou certo nessa situação? Em alguns círculos infestou mesmo. Deixa eu explicar assim, ó. A igreja está tão dividida hoje, acho que está mais dividida hoje do que em qualquer outra época da história. Estou falando primeiramente da igreja protestante, não da católica, mas estamos tão divididos que temos. O que você quer dizer com dividida, Bob? Quando falamos da igreja que é cheia do Espírito, que diz ser cheia do Espírito, existe uma variação de igrejas tão grande e que dizem ser guiadas pelo Espírito. Verdade, você tem os pentecostais e os pentecostais tradicionais, é onde nós nos encaixamos, pentecostais tradicionais. E tem os neopentecostais, que são mais novos, mais liberais, não pegam tão firme na doutrina, fazem mais obras sociais, coisas dessa maneira. E também tem o movimento carismático. E dentro do movimento carismático existem níveis também. Temos vários nomes aqui que eu podia mencionar, mas não vou mencionar. E temos níveis diferentes dentro desse movimento carismático. E alguns, eles vivem muito uma emoção. Mas existem outros no movimento carismático que são uma mistura de palavra rema, ou o que eu chamo de hipercarismáticos, com muita profecia pessoal. Eles não vão para a igreja ouvir um pregador pregando a palavra de Deus, mas para profetizar um em cima do outro e para experimentar o que eles chamam de mover do Espírito. E entra em algo tipo nova era. Eles dizem que estão absorvendo no Espírito. Verdade, isso fica meio, tipo, coisas vulgares às vezes, algumas coisas que eles fazem, fumando, processo de nascimento. Dizem que estão dando à luz e rapazes, desculpa por fazer isso, mas alguns fazem isso. Eles fumam o Espírito. Fazem o quê? Fumam como se estivessem tragando o Espírito Santo. Eles dizem, como você fuma e traga maconha. Sim, usam o termo da maconha. Sim, dizem que estão tragando o Espírito. De onde é que vem isso? Isso é blasfêmia, viu? Vem da Califórnia? Sim, vem daquele lado lá. Olha, isso aí é blasfêmia. E eu não quero generalizar, falar mal contra todo o movimento carismático, mas isso vem de dentro de partes do movimento carismático, essa mentalidade que mencionei. Certa vez ouvi um pregador bem famoso. Ele estava pregando, parou e disse: "Sim, Senhor, estou ouvindo." "Sim, tá bom. Quando eu acabar de pregar isso, vou falar para o povo que o Senhor falou." E 1 minuto depois ele disse: "Deixa eu terminar aqui, Senhor. Depois eu digo para eles o que o Senhor quer." Isso aconteceu por uns 5 minutos. Imagina a estupidez. Deus estava falando com aquele homem como eu sou o presidente dos Estados Unidos. Mas falar para o Senhor, sabe? Deixa eu acabar aqui o raciocínio, depois eu repito o que o Senhor quer. Tolices dessa maneira. Ainda assim é considerado um grande homem de Deus. E não é, não. Esse é o problema, não é. Você lembra do movimento da chuva serôdia? Lembro. Nunca me envolvi nisso, não sei de muito a respeito daquilo, para ser sincero. Quando eu era mais jovem, eu ouvi falar disso. Vocês já estudaram como foi? Nos anos 50 e 60, estava bem conhecido. O meu pai não tinha nada a ver com aquilo, não queria se envolver com aquilo. Pensou que era estranho, e era mesmo. Isso era durante os dias quando diziam que tinham óleo nas mãos, e o óleo descia das mãos e em outras pessoas, e viam pó de ouro caindo na igreja, enchendo dentes de ouro, coisas assim. E ficou bem estranho, e não escuto mais falar disso. Foi uma daquelas modinhas que veio e ela
não ajudou o reino de Deus. Isso ainda existe em certas partes do movimento carismático hoje. Talvez tenha começado com esse movimento da chuva serôdia, mas como você descreveu, ainda existe em algumas igrejas por aí. Existe sim. A Francis comentou porque ela recebe vários desses e-mails, sabe? Isso é muito forte. Enquanto conversávamos, eu fui olhar, fiz uma busca escola de profetas na internet e uma delas, você pode pedir uma profecia pessoal, fazer parte de uma aula profética, aprender a ouvir a voz de Deus, ativar o profético em sua vida, aconselhamento profético, não sei bem o que é isso, profecia pessoal, você pode pedir conselho profético, você pode exigir uma profecia pessoal na internet aqui. E quanto é que custa? Bem, eu não vou clicar aqui, então não sei, mas são esses tipos de coisa que as pessoas querem. E vou dizer o seguinte: o cristão preguiçoso é suscetível a isso. Como mencionamos, descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida é responsabilidade sua. Entenda isso. Até porque outra pessoa não pode achar para você, certo? Eu não preciso de pessoas declarando coisas sobre a minha vida. Se Deus enviou a mensagem e era real, quantas pessoas nós conhecemos nos últimos 35 anos que estou aqui e dizem: eu tenho uma palavra para o irmão Swagger, preciso falar com o irmão Swagger, tenho uma palavra para ele. Olha, e talvez, em meio a tantas, algumas fossem reais, mas a grande maioria não era, porque o Senhor vai te direcionar, vai me direcionar, falar com o Bob, o Dave, o Dr. Gray. Ele nos fez para ter um relacionamento pessoal com Ele, e a minha responsabilidade é descobrir a vontade de Deus e gastar o tempo necessário para encontrá-la, não correr para outro homem, mas para Deus que habita em mim. O Espírito Santo está dentro de mim. Se alguém buscar o Senhor de verdade e fazer isso habitualmente, o Senhor vai guiar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa. Talvez uma pessoa ou outra venha para dar uma palavra de confirmação, e aquilo é para confirmar o que o Espírito Santo já disse para a pessoa. Mas do nada, não vai acontecer. Deus não funciona assim. Temos que ir para o intervalo. Voltamos já. Você não pode perder, não saia daí, por favor. Todo crente deveria estudar